A paz do Senhor, guerreiros. Coloque-se de pé para a gente iniciar a confraria do homem. Confraria do homem. Bom, daqui a pouco vocês terão todos os esclarecimentos a respeito deste encontro, o título, o tema, essa convocação. Daqui a pouco vamos compreender. Eu queria que a gente recitasse juntos o Salmo de número 1. E a gente vai fazer essa recitação juntos. Tem como projetar aqui na versão Almeida Revista e Corrigida? Para a gente recitar juntos? Vamos juntos? 1, 2, 3. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Não basta ser homem, não basta ser do sexo masculino, tem que ser semelhante a Cristo, tem que ser justo, justificado por aquele que se entregou por nós. Jesus é a nossa referência, e é por causa dele que estamos aqui. É ele que restaura o projeto original de Deus em nós. Oremos. Graças te damos, Pai, por tua grande bondade, infinita misericórdia, sacrifício que nos resgatou, nos justificou, e por esse chamado para sermos homens de verdade, homens semelhantes a Cristo. Muito obrigado por essa noite, muito obrigado por este dia. Estávamos ansiosos, ó Pai, por essa data, e aqui estamos porque o Senhor nos trouxe a esse lugar, e certamente vai, ó Pai, trazer algo em nosso coração para nos edificar e nos levar, ó Pai, àquela posição correta diante do Senhor, diante da nossa sociedade, diante da nossa família, assumindo nossa responsabilidade nesse tempo, ó Pai, tão carente da manifestação dos filhos de Deus. Muito obrigado, Senhor, por nos trazer a essa casa, por cada irmão que pôde chegar até aqui, aqueles que por motivo, ó Pai justo, foram impedidos de chegar até aqui, que a tua bênção, ó Pai, esteja com eles agora, que alcance o coração deles e traga, Senhor, o conforto e traga a recuperação que precisam. Aqueles que porventura ignoraram essa data, pedimos a tua misericórdia, ó Pai, que eles acordem, se despertem para viver esse tempo segundo a vontade do Senhor, alicerçados da tua palavra. Nós que estamos aqui queremos, ó Pai, receber do Senhor a direção, o discernimento, o próximo passo da tua boa, perfeita e agradável vontade. Fique à vontade entre nós, Senhor, nos conduza, Espírito Santo, no louvor, na adoração, e nos dê a graça de alcançarmos o desafio de hoje, ó Deus, e colocarmos em prática, entendermos o teu chamado e dizermos: eis-me aqui, envia-me a mim. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Eu queria ter uma programação aqui
nosso querido Marco Antônio. Marco Antônio, ele, muita gente não sabe, mas ele é dessa igreja aqui. Isso aqui, eu tenho documentos, eu tenho fotos que comprovam isso. Você está entendendo? Então, Marco Antônio é dessa igreja aqui. Qual a igreja aqui? Assembleia de Deus, ADK? Não, da igreja. Aí, eu falei que eu estou falando que não é? É da igreja de Cristo, é só igreja. Marco Antônio é um conhecido de um bom tempo e bom tempo mesmo, bom no sentido da palavra, Foram momentos maravilhosos no curso de Homem ao Máximo, e depois das ministrações aqui na igreja, e tantos outros momentos maravilhosos tivemos de conversar e desenvolver esse nosso relacionamento em Cristo. E é uma alegria recebê-lo aqui, porque ele aqui ele fica à vontade, ele vai para ele, já sabe, conhece aqui tudo, Então seja bem-vindo, Marco Antônio. Ele vai conduzir, o Marco Antônio vai contar um pouco da história no momento certo, em toda a programação, falar o que é a confraria do homem, como isso surgiu, o que ele está pensando com isso, qual a ideia que nós estamos abraçando, nesse tempo, já verdade, já abraçamos qualquer movimento que é feito para desenvolver e para despertar o homem, é algo que tem a ver com o nosso chamado, Uma das coisas que sempre aconteceu desde o Éden, o grande problema na nossa sociedade é o enfraquecimento do homem, é justamente tirar o homem do foco, e o homem sai facinho demais do foco, ele sai muito fácil, por algumas questões, especialmente por essas duas lentes que a gente tem aqui, elas são terríveis na vida do homem, mas Deus, ele veio em Cristo e não perdeu o foco, do início ao fim, ele cumpriu e está nos chamando a segui-lo, Seguir a Cristo é ser homem de verdade. Então, isso aqui é para quem tem realmente fé, tem coragem, tem disposição, sabe do que Deus realmente está chamando, que Ele está querendo, e nós vamos crescer muito nessa cidade de Guarapari, desse projeto, despertando homens aqui em Guarapari, e a gente fazer algo extraordinário, para mostrar que nessa cidade tem guerreiro, tem gente que assume a guerra, que vai para a guerra, e vai lutar em favor da nossa casa, da nossa família, da nossa cidade, para que o nome do Senhor continue sendo adorado e exaltado por todos os moradores deste lugar. Amém? E o que é a confraria? Confraria nada mais é do que uma sociedade. Lá no passado elas eram secretas, a nossa é pública, é a confraria de homens, ou a confraria homem. É uma reunião de homens que tem um propósito e que nesta noite vão entender de forma clara a missão. Na confraria, na sociedade de homens, você vai entender que você tem uma missão dada por Deus, e você vai cumprir na sua casa, na sua família, esta missão. Quando Deus levantou o pastor Jonathan, que vai dar a palavra nesta noite aqui para a gente, compartilhar a palavra de Deus, e levantou tantos e outros homens nesta igreja, o irmão Leandro, Eliaquém e outros tantos irmãos, para começar a se reunir na cidade, é porque nós entendemos que nós precisamos reunir os homens desta cidade, homens tementes a Deus, homens que conhecem o Senhor, homens que receberam a missão do Cristo que está vivo e que estão dispostos a ir até as últimas consequências. Querido, é até as últimas consequências, e nem que para isso tenhamos que empenhar as nossas vidas. É o que Paulo apóstolo disse aos homens: amai as vossas esposas, e por conseguinte toda a sua casa, ao ponto de fazer como Cristo fez. E como é que Cristo fez? Cristo foi até as últimas consequências, ele foi até a morte,
e se necessário for, pela sua casa, pela sua família, pelo reino de Deus, por esta igreja, pela igreja de Cristo, nós iremos, se for possível, a todos os caminhos, a todos os lugares e até a morte. Nós somos uma sociedade de homens, uma reunião de homens que entenderam uma missão dada por quem? Pelo Cristo. Hebreus 9:27. Ao homem foi dado viver uma única vida. Eu vou repetir, hein? Ei, você só tem uma chance para cumprir a missão dada por Deus, o propósito dado por Deus, vindo depois disso o juízo. Ei, não vai ter outra chance. Você tem uma única chance para manter a sua família, para manter a sua casa, para expandir o reino de Deus. É uma única vida e você não sabe, eu não sei quanto tempo o Senhor determinou para mim, mas só tem uma chance para cumprir a missão que o Senhor te chamou. Amém? Amém? Guerreiro, quantas chances você tem? Uma única vida. Quantas, guerreiro? Uma única vida. Quero chamar o pessoal do louvor, os irmãos do louvor, para tomarem posição. Uma única vida. Então a confraria nada mais é, tem um nome bonitinho, mas é a mesma coisa, é reunir os homens desta cidade, principalmente os homens de Deus, e eu e você somos. E agora vem a parte mais bela, agora vem a parte maravilhosa. Você pode perguntar assim, mas por que eu? Aprove a Deus, foi Ele que te escolheu, Ele que te chamou. Então fica de pé, homem. Ei, homem, fica de pé e vamos louvar o Senhor. É uma noite de testosterona, é uma noite de combate, é uma noite de guerra, é uma noite de confronto. O Senhor vai te confrontar nessa noite. Ei, tem homem aí? Seja homem. Eternamente haverá um rei, ele voltará para governar as nações em amor, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus.
descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. E ele virá, e ele virá, e ele virá, o leão da tribo de Judá. E ele virá, e ele virá, e ele virá, o leão da tribo de Judá. Que ruge ao leão e que até estremeça. Senhor, marchamos-se com seu exército poderoso. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o quê? O canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda alma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Achamos-se em suas mãos a chave da vitória, que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o quê? O canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda alma contra nós resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Amém, amém. Assim que luto
É assim, ó. É assim que luto minhas guerras. É nessa posição. A primeira posição é essa. Pela sua casa, Minhas guerras. pela sua esposa, pelos seus filhos. Assim Amém? que luto minhas guerras. Ei, solta a sua voz, solta a sua voz. Assim que luto minhas guerras. Não tem nenhuma força que vai nos parar. Assim que luto Porque é assim que nós minhas andamos. guerras. Oh, declara, declara. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que luto minhas guerras. Assim que luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, pois nosso Deus é mais forte e tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, o nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Assim que luto minhas guerras. 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 Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Só parece, parece que estou cercado, mas sou guardado por ti.
Aquele que intercede pela sua casa não para de amar. Olha, não sei como é que está a sua relação na sua casa, com seus filhos e a sua esposa. Pega esta visão. Ore, ore, ore. Você não vai parar de amá-los. Mas a primeira coisa que o inimigo das nossas almas quer fazer é que você pare de orar. A partir do momento que você parar de orar, você começa a perder esta guerra. Não para de orar. Eu não vou parar de orar pela Cláudia, eu não vou parar de orar pela Sara, e o Pedro está em dificuldade, não vou parar. E tem mais, eu não quero chegar só eu no céu, eu quero apresentar a Cristo, a Cláudia, a Sara e o Pedro, e quando eles casarem e tiverem filhos, os meus netos. Ei, ninguém vai sozinho para o céu aqui, amém? Com toda a nossa casa, amém? Com quem? Com toda a nossa casa, com toda a nossa família. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, pastor Jonathan. Louvado seja o nome do Senhor, amém, queridos? Bom demais, agradeço a Deus por estar aqui com vocês. Esse é o chamado de Deus para a minha vida, levantar homens que estruturem o seu lar, cujo foco, nosso modelo, a nossa referência, Jesus Cristo. O pastor Dias falou muito bem. Jesus é o nosso referencial de masculinidade bíblica. De fato, não existe masculinidade se não for Cristo a referência. Nós vivemos num tempo onde o homem é atacado a todo instante. O objetivo é emascular esse homem, tornar ele fraco, frágil, porque assim será fácil dominar a casa dele. No tempo antigo, o professor Marco Antônio está aqui para nos confirmar. Primeira coisa que os guerreiros de uma tribo se preocupavam em atacar a outra tribo é: como vamos vencer os homens? Porque quando eu derrubo os homens, a tribo está à mercê. Essa é a estratégia de Satanás. Quando ele derruba você, sua esposa fica vulnerável, seus filhos ficam enfraquecidos, perdem a referência. Homem, deixa eu falar uma coisa para você: Cristo é a referência. Nenhum modelo que podem nos apresentar hoje de masculinidade é a masculinidade verdadeira como a de Cristo. Todas elas são distorcidas. Digo isso porque existem várias linhas hoje, e para quem está conectado aí em Instagram, Facebook, já percebeu, um movimento dos homens, um movimento para fazer os homens virarem homens. Deixa eu te falar, se Cristo não é o centro, isso é só ideologia. Se Cristo não é o centro, é só um movimento fraco e distorcido. Cristo é o referencial. Ponha isso na sua cabeça, amém? Pastor Dias, obrigado pela oportunidade. Osiel, tive a oportunidade de conhecer hoje, bênção pura. Queridos, vou orar mais uma vez, porque orar nunca é pouco. De fato, orar é nosso momento de guerra. Quando nós falamos que somos guerreiros, é essa a imagem que nós temos de um guerreiro, porque esse é o nosso Cristo. Cristo não pegou em armas, Cristo não foi violento, entretanto Cristo foi agressivo. E existe uma diferença muito grande entre violência e agressividade. A violência, ela é baseada pelo ódio e raiva. A agressividade é aquilo que há interno no homem. Sabe essa fúria que você tem quando algo te incomoda? Quando alguma coisa acontece que você se sente injustiçado, e aí você sente aquela fúria, e aí o homem distorcido, ele senta a mão na cara da mulher, porque ele acha que ele é o machão. Quando o homem é um homem distorcido, Cristo não é referencial, esse cara bate nos filhos, porque ele não tem coragem de receber dos filhos a repreensão. Que eu tenho certeza que pais aqui como eu já ouviu o filho ou a filha dizer: papai, não, isso não está certo. E o que vem no seu coração? Ira, fúria. Só que quando Cristo não é referencial, a sua ação é distorcida, é desproporcional,
ela é violenta. Cristo não. Cristo, com a sua agressividade de homem, quando o inferno se levantou, ele se colocou na via dolorosa, carregou uma cruz em nosso lugar e morreu por nós. Isso é homem. O resto é conversa fiada. Se você não está morrendo, alguém está morrendo no seu lugar. Coloque isso na sua cabeça. Quando Paulo vai falar em Efésios que o homem deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, Paulo está com foco no sacrifício. Que como que Cristo amou a igreja? Morrendo por ela. Você ama a sua esposa? Morra por ela. Então não tem filme de adulto não, porque quando você vai lá acessar o filme de adulto, sua esposa está morrendo, seus filhos estão na mesa e você cortando o pescoço deles. Porque não pense que isso é uma prática e um ato que acabou ali. Não é. Tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Quando eu digo tudo, é tudo. Lembre o seguinte: quando Adão e Eva pecaram, uma criação morreu. Quem deveria ter morrido naquele dia? Adão e Eva. Deixa eu te dar uma notícia que talvez você não saiba. Você não é bom. Se não fosse o amor de Deus, nem era para termos nascido, porque o que nós merecemos é a morte. Cristo nos justificou. Deus nos ama em Cristo. Deus não olha para você e fala assim: ah, pastor Zé, muito bom, olha que bacana, que homem bom, cuida bem da esposa. Deixa eu falar uma coisa para você: cuidar da sua esposa, ser fiel e honesto à sua esposa, você não está fazendo nada demais. Para com essa conversinha fiada que você é um bom marido porque você nunca traiu. Isso é o básico. Isso é o básico. Ah, porque eu não fico no bar bebendo. Está fazendo nada demais. Tu é crente, cara. Então não acha que você tem direito dentro da sua casa, porque você não faz o que o ímpio faz, porque o ímpio não conhece a Cristo, você conhece. Conversa de homem. Conversa aqui hoje é de homem. Os meninos não suportam. Ao final desse momento que nós vamos ter, sairão dois tipos de homens aqui: os furiosos, que querem buscar Cristo e ser como Cristo, e os meninos. Os meninos não suportam a palavra de Deus, que a imagem que eles têm de Jesus é daquele quadro que tinha na casa da vovó, de um Jesus do cabelo grande escovado, cheio de maquiagem, com a carinha pálida. Esse não é Jesus. Esse não é Jesus. Sabe quem é Jesus? Jesus é aquele cara que entra dentro do templo e começa a derrubar as bancadas e fazia as pessoas que estavam ali ganhando dinheiro perder dinheiro. Esse é o homem indignado. Não agiu de violência, mas ele foi agressivo. Esse é o tipo de homem que a sociedade está precisando. Não o tipo de homem que não o tipo de homem que bate na esposa, que acha que ele tem o direito, que chega em casa e fala: mulher, tira minha bota, eu quero meu prato feito. Não que ela não possa fazer isso, seria uma graça. Você não merece, você merece a morte. Coloque isso na sua cabeça, porque o dia que você acha que você merece, que você tem direito, então você é injusto. Porque justiça e direito são antagônicos. O justo vive pela fé.
ele não vive de direito. Direito de Jesus era o quê? Nem ter vindo aqui. Mas ele foi justo. Se doou. Abram comigo aí Gênesis capítulo 4. Nós vamos falar do segundo homem bíblico que pecou contra o Senhor. Pai, nesta noite, Deus, que o Teu Santo Espírito visite o nosso coração, vasculhe a nossa mente, nos tire da zona de conforto, incomode o nosso ser, Pai. Que o Teu Santo Espírito visite o porão da nossa alma, aquele lugar escuro, fedido, onde nós guardamos a nossa segunda cara, onde nós só entramos quando precisamos satisfazer alguma necessidade, como se fôssemos animais cheios de instintos. Pai, queremos abrir a porta desse porão para a Tua palavra entrar, Pai. Queremos ser limpos, transformados, Deus, pela Tua palavra. Que a Tua palavra, Deus, limpa esse porão. Que possamos ser justificados pelo Teu sangue. Deus, que a Tua graça alcance o nosso coração nessa noite, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Gênesis capítulo 4, verso 10. Vamos falar do segundo homem que pecou, primeiro assassino, Caim. E você, por achar que é bom, que é merecedor e que tem direitos, vai imaginar que você não se parece com Caim. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Eu e você temos muito de Caim. Nessa noite eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta. Pode se sentar agora. Mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos trabalhar alguns pontos fundamentais para a sua masculinidade. Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel. Quando Caim nasceu, sua mãe falou assim: Deus me deu um varão, o nome dele vai ser Caim. Deus me deu um varão. O que Eva tinha em mente? A descendência, ou o descendente. Imagine você, homem, sendo Adão, sua esposa pegou o fruto, comeu e te entregou. Tudo mudou. Tudo que nós nem sabemos nada, mas vamos saber. Mas tudo mudou. E aí Deus fala: olha, o descendente vai mudar toda essa história, vai esmagar a cabeça da serpente. Ela está aí com isso em mente, ela está pensando nisso. Agora eu tive um varão, agora eu tive um homem, e esse homem vai trazer justiça para mim, porque fui enganada. Vai pisar a cabeça da serpente, trazer para nós de volta aquilo que perdemos. É isso. Por isso ela vibrou quando nasceu Caim. Só que Caim não foi aceito por Deus, e nem a sua oferta. Mas o seu irmão foi aceito por Deus, e também a sua oferta. Caim não foi discutir com Deus. Peraí, Deus, por que não me aceitou? Por que não aceitou a minha oferta? Não. O ódio de Caim foi contra o seu irmão. Guarda isso. Nós machucamos os nossos próximos, os nossos mais próximos, porque existe uma fúria descontrolada dentro de nós, que o nosso problema é com Deus. Vou falar de novo. Toda raiva, todo o ódio,
toda vontade de vingança que está no seu coração, toda vontade de sobressair, aparecer, todo esse ego gigantesco que está dentro de você, é contra Deus. Mas você fere a sua esposa, os seus filhos, o seu pastor, o seu irmão, a sua igreja, o seu prefeito, o seu vizinho. O seu problema é com Deus. E Deus procura Caim. Vem cá. Por que o seu semblante entristeceu? Você já viu um homem carrancudo, com bicudo assim, né? A mulher brigou com a mulher, né? Só se eu for um alienígena, porque comigo já aconteceu. Aí vou de biquíni dormir do lado da minha mulher porque nós brigamos. Isso tem papel de um homem, cara. O homem não foge da escuridão. Larry Crabb, ele escreveu um livro chamado Silêncio de Adão. Aconselho todos vocês a lerem. Silêncio de Adão. E ele fala que todo homem tem que adentrar a escuridão. Porque quando você não entra na escuridão, não é revelado para você o que há de podre em você. E você não consegue vencer, porque você sempre está fugindo do ambiente escuro. O silêncio de Adão foi por causa disso. Ele não quis entrar no momento em que a serpente está conversando com a sua esposa. Ei, que você está conversando com a minha esposa? Que negócio é esse aí, meu bem? O que você está vendo nesse telefone aí? Que tem um homem aqui que sabe do que eu estou falando. O que você está vendo aí, meu bem? Não vou nem tocar nesse assunto, porque eu também estou vendo. Está entendendo? Não, está entendendo ou não está? Está vendo como é que você não quer entrar na escuridão? Você não quer nem admitir que isso é problema. Nós já tivemos aí, pô. Muitos de nós estamos aí. Nós não queremos lidar com o problema. Queremos ficar afastados. Que achamos que nosso silêncio, a nossa covardia, vai nos livrar disso. Deus incomoda e fala: Caim, o pecado está à porta. Cabe a você dominá-lo. Eu estou fazendo aqui um conto da história, para começar no versículo 10 do capítulo 4. Em nenhum momento aparece a serpente. Em nenhum momento Satanás vem tentar Caim. O texto não revela. Se o texto não revela é porque não é importante. Porque se fosse importante estava escrito. Mas a conversa é de Deus com o homem. E aí no verso 10, nós vamos ler agora aqui, diz o seguinte: e o Senhor disse: o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim, e agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor: meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra, e da sua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. O Senhor, porém, lhe disse: não. E se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que, se alguém viesse e encontrá-lo, não o matasse. E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Algumas coisas
nos chamam a atenção desse texto. E eu quero trabalhar elas aqui. Porque a nossa vida está dentro desse pequeno texto. A gente está todos os dias, a todo instante, a todo momento, em casa, no trabalho, na igreja, tendo esse tipo de conversa com Deus, sem necessariamente abrirmos a boca. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção para você é que, nas Bíblias, algumas versões mais antigas, no lugar de fugitivo, é vagabundo. Alguém que tem essa versão aí na sua Bíblia? Vagabundo. Quem é o vagabundo? Aquele que vagueia. É aquele que foge. Aquele que vai para a terra de Nod. Terra de Nod, ela é conhecida pelos estudiosos como terra de fuga, terra de exílio. Lugar onde esse homem vai no nada, terra do nada. Sabe aquela hora que um homem está na caixa do nada? Acho que foi o Cláudio Duarte que falou isso, né? Na caixa do nada. É aí que nós gostamos de ficar. Sabe por quê? Porque na caixa do nada, na terra de Nod, ninguém enxerga quem eu realmente sou. E eu não preciso lidar com nada. Porque ali eu fico zen. Eu fico no silêncio de Adão. Então eu quero que vocês tenham isso em mente. Caim, ele foge, ele vagueia, ele vai como quem está errante, sem local. Essa é a visão que nós devemos ter aqui, nessa perspectiva que eu quero trazer. Dentro de algumas coisas que me chamam a atenção, a primeira delas é que quem falou para Caim, que alguém iria matá-lo? Ninguém. Ele que pressupôs que se alguém encontrasse ele, iria matá-lo. Quem colocou na cabeça de Caim de que o castigo é tão grande que ele não consegue suportar e que Deus está expulsando ele da face da terra? Porque não tem Deus expulsando ele da face da terra. Tem Deus falando que o solo, o cultivo vai ser árduo. Mas em nenhum momento Deus fala com você assim: sai daí. Como Deus fez com Adão e Eva, retirou do jardim. Você já tem algo em Caim que vem de seus pais. Algo que ele imagina que toda vez que ele erra, Deus o tira da presença dele. E é isso que eu e você, muitas das vezes, nos sentimos. Quando estamos lutando contra algo, um pecado, um defeito, algo que devemos melhorar, a primeira coisa que nós pensamos é: cara, Deus não aguenta mais eu. Deus não está me aguentando mais. Eu não consigo, não vou mais à igreja. Eu não vou mais ler a Bíblia. Eu começo a me afastar de Deus. E isso é um grande problema. Porque eu estou pressupondo de que Deus não me quer. O nome disso, nesse tempo que nós estamos vivendo, é vitimismo. Foi isso que Caim fez. Eu não vou suportar. Eu fico tentando imaginar, eu sou assim, meio doido. Gosto de imaginar, Caim, meu Deus, eu não vou suportar. Castiga demais. Eu não aguento a cobrança nessa casa. É o meu patrão. Fez lembrar aqui de um primo da minha esposa, 25 anos. Pai trabalhador, mãe fantástico. Estudou na Estadual do Rio de Janeiro.
formou, nem sei o que ele formou, mas enfim, formou e tal, os pais injetaram dinheiro, curso, foi trabalhar. E o pai dele trabalha com professor de natação. Então, ele tem os horários e estava em casa num determinado momento do dia. De repente, chega o filho. Aí o pai, o que está fazendo aqui essa hora em casa? Saí do emprego. Larguei tudo. Por que, meu filho? O que aconteceu? Não gosto do meu patrão. Como é que é? Não, na minha empresa ficam pegando no meu pé. O quê? Você está achando que você chegou aqui como? Eu tive que sustentar humilhação, dor, fome, frio, ônibus lotado. Você fala que pediu conta porque você não aguenta o patrão. Essa geração fraca, que acha que tudo é sobre eles. Estou falando isso porque tem uma galerinha nova aí. Não vai nessa onda de Caim, não. Você não é o alecrim dourado que nasceu num campo sem ser semeado. Tu não é. Deixa eu falar pra você. Não é. Tu não é uma estrela brilhante que o mundo tem que te venerar. E deixa eu te dar uma notícia. A grande possibilidade é de você não ser alguém importante nesse mundo. De que ninguém pode ser, que ninguém ouça o que você diz. De que você não vai ser rico, você não vai inventar alguma coisa. Há grande possibilidade disso acontecer. O negócio é porque nós temos, nessa geração, alguns jovens ficando milionários, bem-sucedidos. Eu vou te falar, é 1 em 1 milhão. A maioria de nós, meros mortais, somos trabalhadores e vamos deixar uma coisa nessa terra: nossos filhos, suas esposas e seus filhos. Para de achar que você tem que buscar sucesso, porque você vai se frustrar, se encher de ansiedade e entrar em depressão. E aí os jovens não querem viver o que nós vivemos. E aí você fala com o jovem, o que ele quer da vida? Eu quero viajar. Você acha que quem vai pagar essa viagem, cara? Eu quero conhecer o mundo. O quê? Muitos de nós saem menino do Espírito Santo ainda, rapaz. Acorda. Para de achar que esse mundo é um mundo de todo mundo vai fazer sucesso. Esquece isso, não vai. Alguns vão, mas todas as coisas para o justo cooperam porque Deus quer, porque eles amam a Deus, então tudo coopera. Mas se não é o que Deus quer para você, não fuja, não tenta ir para outro lugar como Nod, e vocês vão entender o caminho de Caim. E aí o drama de Caim faz com que Deus fale algo que por muitos anos estudando a Bíblia, isso me incomodava. A tal da marca. E durante séculos as pessoas tentaram descobrir que marca é essa. E eu não descobri não, tá? Fica tranquilo. Não, se eu tivesse descobrido, se eu tivesse descoberto isso aí, você pode ter certeza, aí eu buscava sucesso. Não, relaxa, porque isso não é o que importa. Isso faz parte da literatura hebraica, para que a confusão das palavras, entre aspas, seja revelada pelo Espírito Santo. Qualquer um não entende, o Espírito Santo revela. Então o nosso foco nessa passagem é: que marca é essa? Mas isso não é o foco, porque quando você lê aqui, o Senhor porém lhe disse não,
Porque está preocupado que alguém vai ver ele e vai morrer, né? Quem, né? Eu fico pensando, quem? Quem? Só se for Adão, algum irmão. Enfim, quem? Por que alguém ia querer matar ele? Porque isso está aqui, em Caim. É ele que está se vitimizando e buscando formas de justificar aquilo que ele permitiu entrar. Ele não guardou a porta. Então Deus diz para ele: não, se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que se alguém viesse encontrá-lo, não o matasse. Se você olha friamente, você fala: esse cara foi beneficiado. Não, sério. Porque se eu e você, como Adão, não deveria nem ter nascido, morrido, que é o que merecemos, a morte. Então Deus está pegando leve com esse cara. Ele marcou Caim, para Caim ficar de boa, para ficar de boa. É como se o juiz virasse para um criminoso e falava assim: ó, ele está inocentado, e quem matar esse camarada aí, vai sofrer apenas 7 vezes a que ele sofreria. Isso não é justiça. Então tem alguma coisa aqui. Porque com certeza absoluta, Deus não está aqui beneficiando a vida de Caim. Agora, imagina o seguinte: imagina se você vê em mim uma marca e um sinal detestável. Como você reagiria? Você se... Então a marca não é para salvar Caim. A marca é para proteger quem está vendo Caim. Para eu não ser como Caim. Opa, está aqui alguém que Deus rejeitou, que cometeu algo abominável, matou o próprio irmão. Você consegue entender que às vezes a gente está pegando algumas coisas para a nossa vida e transformando isso num sinal, e isso para nós é bênção, é graça, mas na verdade não é a nós que Deus está preocupado, é ao próximo. Tem algumas coisas que estão no nosso tempo e faz parte dessa cultura espalhada de que é a hipergraça. Sabe a hipergraça? A hipergraça é algo que eu, ao ler esse texto, enxergo como uma marca. É a pessoa imaginar que ela pode fazer tudo, mas Jesus morreu na cruz por mim. E aí aqueles que estão focados em Deus olham isso e falam: mas isso está errado, essa pessoa está sendo enganada, ela está achando que ela está conduzindo a vida dela com uma graça de Deus tão, e é realmente, mas essa pessoa cria que ele pode fazer qualquer coisa, como se os frutos podres não fosse resultado de uma árvore plantada às margens do rio, mas ela plantada num pântano podre. Porque árvores boas dão bons frutos, árvores podres dão frutos doentes. E eu não posso chamar o mal de bem. Então deixa eu falar uma coisa para você. Para de achar, de considerar que a sua vida fora de Deus está tudo bem.
Pare de achar que o que você está fazendo com sua esposa, com seus filhos, está tudo bem, porque você vai à igreja. Então você tem uma marca, a marca do crente. E o crente tem uma marca, nós temos uma marca registrada. Pastores, terninho, gravata, alinhado, biblinha debaixo do braço, marca. O que se espera de um homem nessa característica? Presença de Deus. Mas eu posso estar sendo marcado e estar preso à marca, achando que a marca está me beneficiando com Deus. Deixa eu contar uma coisa para vocês. E é comum nós falarmos, somos crentes, e somos realmente crentes. Mas o crente vive de crença. O justo vive de fé. E alguns homens, poucos homens na Bíblia, foram chamados de justos. Poucos homens. Não de crentes. Justos. Mas o texto ele continua. E o texto ele vai continuando e diz que Caim, e você pode manter a sua Bíblia aberta aí que eu vou estar passeando nela aí, você vai. O texto diz que Caim, ele se retirou da presença de Deus e foi para essa região do nada, região de fuga. E se você continuar lendo o texto, e aqui é o fechamento daquilo que eu quero que você carregue para a sua vida, então eu preciso da sua atenção total até agora. Caim ele vai para essa região, e ele tem filhos, e o primeiro filho de Caim, Enoque, ele constrói uma cidade, e dá o nome dessa cidade de Enoque. Então, se você parar no texto e começar a refletir, você fala, não, peraí, ele matou o irmão, se vitimizou, pediu uma marca, Deus deu uma marca para ele. Na verdade ele pediu para não ser morto, mas aí Deus deu uma marca para ele, foi beneficiado com isso, né? Essa é a leitura dessa cultura que nós temos. Então ele foi beneficiado, se afastou de Deus, não morreu, chegou num lugar, prosperou, teve filhos, construiu uma cidade e colocou o nome da cidade no filho. O filho ali, ó, Enoque, essa cidade chama Enoque. Cara, sucesso, né não? Não. Vem cá, vamos para a realidade. Imagina uma cidade com o nome de Odias. Essa cidade aqui é Odias. Por quê? Porque teve um filho aqui de um grande guerreiro que chegou numa terra do nada, não existia nada, e ele conquistou essa terra toda e pôs o nome da cidade de Odias. Meu Deus, meu ídolo, meu herói. Estou mentindo? É o que nós fazemos. Nós valorizamos o que não tem valor. E o texto, ele vai nos conduzindo para esses momentos antagônicos, binários. Porque agora nós vamos começar a ver também uma outra origem. Porque Adão conheceu de novo Eva e teve outro filho, Sete. E o filho de Sete, Enos, a partir daí começou-se a invocar o nome do Senhor. Do Senhor. O outro teve tanto sucesso. Enos, Senhor. Porque é assim que nós vemos os homens de Deus. Sabe o que Caim construiu? Caim construiu o que para ele era um Deus. Ele construiu uma cidade. E para deixar a marca dele e não de Deus, ele colocou o nome do filho.
porque o valor dele está naquilo que ele conquistou. Mas a origem não para em Enoque, de Caim. Passa por vários. E toda a linhagem, genealogia de Caim foram pessoas, homens bem-sucedidos. No capítulo 5, olha o que vai dizer. No capítulo 5, desculpa, capítulo 4, volta lá. 5 é de Enos. No capítulo 4, vai dizer que Lameque tomou 2 esposas. Até então, todo mundo só tinha? Lameque tomou 2. Essa é a origem de Caim. É isso que um homem que busca conquistar tudo nessa terra, onde todo o valor dele está nas coisas e no sucesso e nele mesmo, é isso que ele está passando para os filhos. Não é essa geração que nós estamos vivendo? Não é, talvez, e eu vou cutucar aqui, a geração da igreja? Filhos que querem tudo, menos Cristo. Não é assim que estamos formando os nossos filhos, talvez? Em serem médicos, porque vai falar da origem ali, ó. Os tocadores de harpa vieram, Tubal Caim, Jabal. Teve um aí que ficou rico, poderoso, da sequência de Caim. São pai das arcas, instrumento de corda, instrumento de sopro, conquistou cidade, tinha muito gado. Está no texto, você pode ler depois o texto em casa e você vai ver. Essa é a descendência de Caim. Rica, poderosa, cidades construídas. Será que não é assim que nós estamos criando nos nossos filhos? Será que não é assim que nós estamos tratando as nossas esposas, arrumando outra? Mesmo que ela seja virtual? Porque, não se engane, é traição. Primeiro a Deus, depois a esposa. Porque Deus rejeitou o Caim e depois a oferta. Então, deixa eu falar uma coisa para você. O que importa, em primeira instância, é quem você é e não o que você faz. Mas o que você faz é fruto de quem você é. Porque não nasce laranja em pé de abacate. Na família de Enos, que é de Sete, que está no capítulo 5, e ele vai dar a genealogia aqui, os descendentes de Adão, e isso aqui é fantástico, porque não diz que nenhum poderoso, de Caim poderosos, homens valentes, gigantes. De Sete, nenhum vai falar que eles foram alguma coisa ou criaram alguma coisa. Não que está errado fazer, criar, tocar, inventar. Não. Isso não é o foco bíblico. Porque se a Bíblia nos mostra os filhos de Deus criando coisas e preocupado com coisas e tudo que é terreno, então não são filhos de Deus, são filhos dos homens. E aí a descendência de Sete, e é isso que eu quero que você entenda, porque ou você é Sete ou você é Caim, porque de você sai uma geração, e essa geração vai continuar, e é o que você formar, é o que eles serão, até que alguém, um homem que talvez você não foi, mude a história. Mas por que você não pode ser esse homem? Para mudar a história da sua família, mudar a história da cidade.
Porque deixa eu te falar, quando Caim dá o nome da cidade de Enoque, o que Caim está dizendo é o seguinte: a cidade é como eu sou. A cidade veio de mim. Eu sou o Deus criador dessa cidade. É isso que Caim está querendo. Então por que as cidades estão caos? Por que o país está uma loucura? Com tanto crente? Porque há poucos justos. Porque o crente vive de crença. Eu creio que se eu for à igreja, vai dar tudo bem. O justo vem à igreja porque ele louva, adora, glorifica, entrega, sacrifica pela igreja. Porque em casa ele já aprendeu a morrer pela esposa e pelos filhos. Porque ninguém, nenhum homem na face da terra vai morrer pela igreja, pelo nome de Jesus, se ele não morrer pela esposa. Nenhum. Por isso que Paulo vai falar para Timóteo: se esse cara não cuida bem da casa dele, não deixa ele cuidar da igreja não. Porque se ele não morre pela família dele, ele não vai morrer pela igreja. Paulo está falando sério. Porque só homens são capazes de pedir perdão para a esposa. Só homens são capazes de pedir perdão para os filhos quando é um erro ou um pecado. Só homens conseguem se humilhar. Só homens. A descendência de Sete também tem um Lameque. Esse Deus é diferenciado. Esse nosso Deus é diferenciado. Também tem um Lameque. 5:26. Depois gerou Lameque. Metusalém viveu 782 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé. Meu amigo, a vida de Sete não foi à toa. A vida de Enos não foi à toa. De todos que vieram de Enos não foi à toa. Pode? Enoque. Cara, homem, você não está entendendo o que nós estamos te falando. Você está achando que você trabalhando para sustentar a sua família é o que importa? Se você está achando que trabalhar, juntar dinheiro para melhorar as condições da sua família é o que importa, se você está trabalhando, comprando carro, aumentando casa, tudo para ostentar, você acha que isso importa? Isso não importa. Porque buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e algumas coisas vão ser acrescentadas. Todas as coisas serão acrescentadas. Porque Deus rejeitou Caim e aceitou Abel? Porque Abel, isso todos os estudiosos vão concordar, ele era agricultor, e o agricultor está preocupado com o que vai comer. Espera aí, Abel também era, animais, está preocupado em comer? Não. O primeiro churrasco aconteceu em Gênesis 9, Noé fez o churrasco. Abel não cultivava animais para comê-los, ele cultivava para glorificar o Senhor. Não diz que Abel não trabalhava, não diz que Abel não tinha uma profissão, diz que Abel se tornou cuidador de animais. E duas coisas nós temos aí. A primeira delas é porque Deus matou um animal
sacrificou um animal para cobrir Adão e Eva, porque senão Adão e Eva teriam que morrer. Alguém sempre está morrendo. Se você não morre, alguém está morrendo. Põe isso na sua cabeça. Verso 22 do capítulo 3, um animal é sacrificado, Deus cobre eles. Então Abel está dizendo o seguinte: eu crio o animal porque a vestimenta mostra que eu preciso ser coberto da minha nudez, do meu pecado. Esse é um homem humilde, esse é um homem confessador de pecados. E esse animal, por isso que vai falar da gordura. Não tinha lei não, gente. Moisés está muito longe daqui. Não tinha lei não, Como é que Abel sabia da gordura? Que Moisés vai falar para o povo lá em Levítico. Abel entendeu, primeiro é o Senhor. Todas as outras coisas me serão acrescentadas. Sabe o que nós estamos buscando? Todas as outras coisas. Se der, eu busco a justiça. E aí eu sacrifico a esposa. Eu sacrifico a esposa. Eu sacrifico os meus filhos. Sabe por que nós... Deixa eu te falar, eu sou um cara que trabalho muito. O Marco me conhece. Sou trabalhador mesmo, trabalho muito. Meu trabalho é fora da minha casa. Eu passo a semana fora, final de semana eu estou em casa. O Marco sabe da minha história. Trabalho muito, não é contra o trabalho e nem trabalha muito. E nem ter posses, não é sobre isso que nós estamos falando não. Deixa Satanás te roubar não. Vigia aí. Conversa de homem. Nós estamos falando é que tudo que eu faço, Deus primeiro. Então, a casa que eu tenho, o Marco está aqui para confirmar, a casa que eu tenho é para receber irmãos, amigos, para festejar. O carro que eu tenho é para servir a igreja. O dinheiro que eu tenho é para ajudar a igreja, ajudar os irmãos, quem precisa. Não é que a gente vai sair dando dinheiro para os outros. Não é isso que nós estamos falando, não. Nós não estamos falando sobre dinheiro, estamos falando sobre coração. Porque Abel foi aceito depois da sua oferta. Quando você está trazendo a sua oferta, o seu dízimo, Deus já viu você e aceitou ou não. Então não é sobre dinheiro que nós estamos falando. E isso é um problema, porque a igreja tem medo de falar de dinheiro hoje, né? Nós não deveríamos, porque nós estamos falando de coração. Para dar sequência e fechar, Noé, homem justo e íntegro. Capítulo 6. Deus vai olhar para a humanidade e dizer assim, vai lá capítulo 6. Os filhos de Deus começaram a tomar as filhas dos homens. Tem uma discussãozinha aqui, mas para mim é muito claro o texto. Os filhos de Deus começou a pegar as filhas dos homens. A distinção aqui é o povo de Deus começou a se perverter com as mulheres que não eram de Deus. Quem eram? Que só tinha uma família na terra inteira e depois foi... Quem que era? A de Sete e de Caim. Algumas pessoas vão dizer que aqui é gigante, porque fala sobre gigantes aí, né? Que era anjo, que era... O texto não me dá mais, o texto não falou, eu não falo. O que o texto está falando para mim, no capítulo 4, sobre a descendência dos homens carnais que buscam coisas. No capítulo 5 está falando dos filhos de Deus, por isso que não fala de coisas. E no capítulo 6 fala que os filhos de Deus se juntou com as filhas dos homens. E isso Deus fez o quê? Não quero mais isso aí, vou destruir tudo, mas tem um. E é aqui que eu quero que você entenda. Pode estar na sua casa, como ele é quem falou do Marcos. Pode estar na sua casa um homem que vai transformar a geração dele. Você sabe o que isso significa? Significa que os nossos filhos não são para nos satisfazer.
que os nossos filhos não são para serem criados de qualquer jeito. Nós não estamos criando filhos para o mundo, nós estamos criando filhos para Deus, porque eles são a herança do Senhor. O presente foi de quem recebeu. Quando você trai a sua esposa, virtualmente ou fisicamente, você não está amando seus filhos. Ai, pastor. O quê? Não, porque o homem que ama os seus filhos fica com a mulher da sua mocidade. O papo é sério, a Bíblia não nos enrola. Então, se você está indo lá no virtual, você está traindo a sua esposa, os seus filhos estão sendo afetados pela sua ação. Que é isso, pastor? Então, pode ter certeza, porque o homem que consome virtualmente, não vou nem falar do traidor fisicamente, mas o virtual gera um homem egoísta, um homem arrogante, um homem podre, um homem falso. E isso tudo seus filhos estão sentindo. Jovens, não cai nessa não. Você não vai ser homem tendo muitas mulheres, muito menos as virtuais. Isso não faz um homem. Sabe o que faz um homem? Cristo faz um homem. Sua mulher também não vai te fazer um homem. E sua mulher, jovem, não vai te livrar disso. Não acha que quando você casar, isso vai mudar não. O virtual não. Porque está cheio de homem casado que nem procura a mulher e está no virtual. Cheio. Então, jovens, não se enganem. Saia dessa. Isso é cilada de Satanás para desvirtuar o que Deus te deu. Saia dessa. Os nossos filhos são a herança do Senhor.